Oi, boa tarde, boa noite, ou até bom dia, tudo bom? A depender do horário que vocês estiverem acessando, hoje esse vídeo é para nós corrigirmos as atividades do capítulo 4, que havia passado no primeiro vídeo, e agora nesse segundo eu vou estar corrigindo, tá certo? Mas antes vamos orar? Maravilhoso Deus, poderoso Pai, muito obrigado pela sua oportunidade que o Senhor nos dá. Neste momento estamos aqui para corrigirmos essa atividade e aproveitando gostaria de pedir que o Senhor protegesse cada um desses meninos, dessas meninas, protegendo eles, não só eles, mas também todos os seus familiares, em nome de Jesus. Amém. Só queria lembrar vocês que é o capítulo 4, grupo de elite, que você está corrigindo essas atividades. Lembrando, só fazendo um pequeno resumo, foi de que esse capítulo foi o capítulo que nós estudamos com relação à escolha dos discípulos, onde Jesus, ele passou dias orando. A gente não pode esquecer disso, que ele, antes de tomar qualquer decisão na vida dele, ele orava. Ele passou esses dias orando e pedindo a Deus para poder orientá-lo nas escolhas desses discípulos, né? Então, vamos para a página 32, que já entra na primeira questão, né, da atividade, que é o seguinte: em João 17, 21 e 22, Jesus ora em favor da unidade dos seus discípulos, quer dizer, em favor da união. Ele estava preocupado com a união, ele queria que os discípulos ficassem e fossem unidos, né? E eu vou ler aqui para vocês, né? Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a mim, que vieram a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Então foi uma oração assim, sincera, uma oração humilde que Jesus fez, né, em favor da unidade, em favor da união dos seus discípulos, né? Mas vamos lá. Pensando nas palavras de Cristo, vamos ver. Converse com seu grupo sobre as seguintes questões e resiste às suas conclusões. Era uma atividade que nós iríamos fazer em sala, né? Mas, de acordo com a situação que nós estamos vivendo, vocês certamente devem ter feito em casa, mas aí na casa de vocês, mas agora eu vou fazer uns esclarecimentos referente à atividade, né? A letra A. Por que a unidade é tão importante? Por quê? Porque agora, esse momento que nós estamos vivendo, né? Vocês estão em casa, mas vocês percebem que existe uma certa união, aquela preocupação, olha, não saia de casa, o governo está preocupado, né? A gente observa que o governo estadual, o governo municipal, eles estão preocupados, eles estão até unidos. Observe que o governador, nesse momento, está unido com o prefeito. Por quê? Porque eles estão afim, eles estão com o objetivo de sanar a doença, né? Resolver o problema. Então, essa união é importante. Então, por quê? É mais fácil enfrentar problemas quando nós temos alguém de confiança ao nosso lado, não é? Um ajudando o outro. Então é mais fácil a gente resolver os problemas quando temos alguém que a gente venha nos apoiar, não é? Ter aquele apoio, ter aquela ajuda, aquela força. Então é mais fácil. E a letra B é: o que contribuiu para a falta de união? O que é que contribui? Né? O que é que contribui para que a falta de união exista? Para que as pessoas elas venham se separar, cada um seguir seu rumo, cada um segue seu objetivo. Na sua opinião, o que é que isso contribui? Aí, só para clarear, assim, né? O coração humano, ele é mau por natureza. Assim como a nossa tendência é agir contra a unidade, isso ocorre por causa do pecado, que altera o nosso caráter e o nosso comportamento. Então, por quê? Porque o nosso coração, ele é mau. O nosso coração,
ele é mau. Então, assim, a falta de união, no caso a desunião, acontece a partir do momento que eu tome a decisão de seguir os meus próprios caminhos, sem me preocupar com o outro, sem procurar saber o que é que o outro acha, o que é que o outro está pensando. Cada um segue o teu caminho. Então é por isso que acontece a desunião. Mas como nós podemos estabelecer a unidade? Como é que eu posso estabelecer? Como é que eu posso dizer para vocês assim, olha, sétimo ano C, vocês têm que permanecer unidos, vocês têm que ser uma turma unida. Como é que eu posso fazer isso? De seguinte forma, né? Se nós estivermos, primeiro se eu estiver em comunhão com Deus, se eu estiver em comunhão com Deus, se eu me relacionar com Deus, se eu passar também essa confiança e essa segurança para vocês de que eu me relaciono bem com todo mundo, tá certo? Na página 33 tem um labirinto. Ó, esse labirinto aqui, o início é aqui. Aí cada ponto que você conseguir passar forma uma letra. É uma letra. E no final vai formar uma frase. E essa frase diz o seguinte, ó. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Não é? Está em Mateus 4:19. Foi a ordem que Jesus deu a cada um dos seus discípulos. Essa ordem ele dá também para cada um de nós. Na terceira questão, os primeiros seguidores de Cristo foram arduamente perseguidos. Leia a descrição de como foram mortos alguns dos seus discípulos e complete a cruzadinha. Por exemplo, aqui tem, letra A. Morreu crucificado de cabeça para baixo. Quem foi? Foi Pedro. Lembra? Que no livro de vocês, na página anterior, vem falando. Foi decapitado por ordem de Herodes Agripa. Quem foi? Foi Tiago. Lembra também? O rei Herodes Agripa, ele deu uma ordem para que decapitassem Tiago. E aí Tiago foi decapitado. Ele foi assassinado na Pérsia. Quem foi? Judas Tadeu. Judas Tadeu. Enforcou-se por trair o mestre. Judas Iscariotes. Quem é que não sabe, né? Todo mundo lembra que ele foi o grande traidor. Foi martirizado até a morte. Quem foi esse? É a letra E. Na letra E foi Simão, ele foi martirizado até a morte. Esse é a letra F, que morreu em Hierápolis. Quem foi? Vocês lembram quem foi? Foi Felipe. Embora não tenha sido um dos 12 discípulos, foi apóstolo chamado pelo próprio Jesus. Quem foi? Paulo. Alguns historiadores afirmam que ele foi esfolado na Armênia. Lembra quem foi? Se você olhar aí as letras, o espaço aí, colocando cada letrinha no seu devido lugar, vai formar o nome Bartolomeu. E morreu atravessado por uma lança na Índia. Quem lembra dele, que ele queria ver as coisas para crer? Lembra que nós estudamos no último vídeo, que ele gostava muito de ver as coisas para poder crer? Lembra quem foi? Foi Tomé. E por último, foi morto por uma lança. Quem foi esse? Quem lembra quem foi? Foi Mateus. Aí a gente muda para a página 34, e na página 34 está pedindo para você escrever o nome dos 12 apóstolos, bem como uma das suas características, né? Uma das características relacionadas com cada um deles. Este primeiro aí é Levi Mateus. Quem lembra o que Levi Mateus era? Ele era publicano. O segundo, João. João era o discípulo do amor. O terceiro, Simão Zelote. Simão Zelote, ele era patriota. O segundo, Pedro. Lembra que ele era temperamental, ele era impulsivo, era bastante explosivo? Pedro. Aí tem o Tiago, o menor, que ele era simples, ele era humilde, ele era todo tranquilo, super na dele.
O outro, ao lado de Tiago, o menor, você pode ver que aí era pescador de pessoas. Quem era? André. Tomé. Eu falei na questão anterior que Tomé, ele era o duvidor, ele duvidava de tudo. Ele queria ver para crer. Judas Iscariotes, ele era prático, ele gostava de praticidade. Bartolomeu, ele era honesto, ele era digno, era correto. Aí depois de Bartolomeu, você vai ver Judas Tadeu, que era bastante curioso. Tiago, pescador, muito corajoso. E Filipe, amigo de Bartolomeu. Na quinta questão, tem os versículos bíblicos, as passagens, né? Para você ver. Mas vamos ver o que é o enunciado. Para ser um autêntico discípulo de Jesus, não basta frequentar cultos, dar ofertas ou cantar no coral da igreja. Essas coisas são importantes, mas é necessário muito mais. Consulte os versos a seguir e descubra algumas qualidades essenciais do verdadeiro discípulo. João 15:7, não é? Diz que o discípulo ele permanece em Cristo, ou seja, é necessário manter um relacionamento contínuo com Deus. Então o discípulo ele tem que ser amigo de Deus. Observe, para ser um verdadeiro discípulo, você precisa ser amigo de Deus. Descendo para a letra B, que é João 15, 9 e 10, diz que o discípulo ele é obediente. Ele precisa ser obediente, né? E isso implica na responsabilidade e também no bom comportamento. Então, para eu ser um bom discípulo, eu tenho que ser obediente. E essa obediência, ela tem que implicar no meu comportamento. Em João 15,16, diz que o discípulo produz frutos, né? Ele produz frutos mediante ao seu modo de viver. Ele demonstra que é seguidor e amigo de Deus. Passando para João 15:8, em João 15:8, ele diz que o discípulo glorifica ao Senhor por meio de suas atitudes, não é? Ele glorifica ao Senhor por meio de suas atitudes. E as pessoas na vida dele percebem o poder de Deus. João 15:11 diz que os discípulos, ele demonstra alegria. Então, o verdadeiro discípulo tem que ser alegre. O seu bem-estar é resultante de fazer a vontade de Deus. Então, eu tenho que ser um discípulo alegre. E o meu bem-estar, né, a minha felicidade, ela precisa resultar em eu estar fazendo a vontade de Deus. A letra F, que é João 15:12, 14 e 17, diz que o discípulo, ele ama como um mestre, ele ama como Cristo amou. Esse amor, ele não deve ter interesse, ele não deve ser um amor de interesse. E ele é responsável. E esse amor, se eu amo, eu tenho que estar disposto a me sacrificar. E foi isso que Jesus fez, não é? Ele nos amou de tal forma que se sacrificou por cada um e para cada um de nós. Então, assim, a gente percebe aqui o que é que um verdadeiro discípulo ele precisa ser. Ele tem que ter amor, ele tem que ser generoso, ele tem que seguir os caminhos do mestre, ele tem que fazer a vontade do mestre, e as pessoas têm que olhar para o verdadeiro discípulo e ver a imagem e a semelhança de Jesus. Na página 36, a sexta questão: qual foi o principal critério que Jesus escolheu, né, que Jesus criou para escolher a sua equipe? Qual foi o principal critério de Jesus para escolher de sua equipe? O que foi que Jesus fez para escolher os 12? Jesus escolheu pessoas que estavam dispostas a serem transformadas por ele. Jesus, ele não ia escolher alguém que, eu sou assim, eu vou ficar assim, eu não vou mudar. Não, ele escolheu. Qual foi o principal critério de Jesus para a escolha de sua equipe? Jesus, ele usou um critério, nós vamos ver, né? Jesus, ele escolheu pessoas que estavam dispostas a serem transformadas por ele. Ele não escolheu qualquer um. Ele escolheu pessoas que estavam dispostas, pessoas preparadas para
uma transformação. E que essa transformação só Jesus poderia dar. A sétima questão. Quais as razões levaram os discípulos a aceitar o chamado de Jesus para a pregação do Evangelho? Quais foram essas razões? Eles tinham a convicção de que Jesus ele era realmente o Messias predito nas profecias, predito na Bíblia. Então, por isso que eles resolveram e eles quiseram seguir a Jesus. Essa oitava questão é uma resposta pessoal. Na sua opinião, qual dentre os discípulos de Jesus foi o mais importante para a história do cristianismo? Então, desses discípulos todos, para você, qual foi o mais importante para o crescimento, né? Para o desenvolvimento do cristianismo? E a nona questão, com qual discípulo você mais se identifica? Desses todos, qual dos discípulos você mais se identifica? Aí você coloca também. Eu não vou falar porque cada um colocou, né? Certamente cada um colocou o seu. Mas, ainda aí na página 36, essa partezinha aí, valoriza esse. Ser discípulo é aprender sobre Jesus, seguir o mestre nos bons e nos maus momentos, praticar seus ensinos, trabalhar em equipe, agir como Jesus agiu, amar como Cristo amou. Então, seguindo todos esses caminhos, seguindo todas essas orientações, certamente seremos bons discípulos, porque hoje eu e você estamos sendo convidados a sermos bons discípulos, tá certo? Termino aqui esse segundo vídeo, a nossa segunda aula, e no próximo vídeo eu vou estar passando uma atividade para vocês, tá certo? Para vocês fazerem em casa. Tchau, que Deus abençoe.